Fala pessoal, ligado no PET Mecânica, é a aula complementar da última, na parte agora de transiente, como eu havia falado que ia gravar para vocês. Essa é uma aula que muitos me perguntam para a área de transferência de calor, até de fluidos, para fazer trabalhos, comparar com a parte teórica, com a parte de cálculos, a parte numérica. Então eu vou estar ensinando hoje utilizando a geometria da última aula, só para vocês verem a semelhança. E aí eu devo estar fazendo algum outro vídeo mais para frente, em alguma simulação um pouco mais complexa, um pouco mais direcionada, em algum estudo que alguém fez. Eu tenho a intenção de fazer de uma placa plana, que foi feito um estudo aqui por nós, de um dos nossos membros do PET, comparação com a teórica, e aí eu devo estar fazendo mais para frente. Hoje eu vou estar fazendo daquela mesma letra, tanto que eu estou aqui no mesmo estudo da última vez que eu salvei. E eu vou estar abrindo a parte de transiente. Então aqui do lado esquerdo a gente foi para transiente thermal. Vai clicar e arrastar. Eu fiz dessa forma para que vocês possam perceber que eu estou utilizando a mesma geometria para dois estudos, ok? Então eu vou clicar aqui em geometria. Vou clicar em geometria, arrastar até modelo. E eu vou estar utilizando aquela geometria nesse modelo. Então, a mesma geometria em dois modelos diferentes. Vou clicar com dois cliques em modelo. Esquecemos de definir nosso material. Ele não vai estar disponível aqui, o alumínio do último teste, porque nós não definimos lá na parte de materiais. Então, a gente fecha. Clica aqui em Engineer Data. Tá vendo aqui que o alumínio não está aqui? Então, a gente vai clicar aqui em cima. Na base de dados do ANSYS, vai vir materiais térmicos e vai selecionar alumínio. Quem quiser fazer para outro material, eu vou selecionar outro material aqui para mostrar para vocês que faz diferença. Por exemplo, ouro. E também eu vou selecionar outro para caso a gente vá usar. Deixa eu escolher aqui, titânio. Então, não selecionei porque não apareceu o livrinho, certo? Então eu tenho esses três materiais aí no meu banco de dados. Posso fechar. E vou lá de novo agora sim em modelo. Percebo que ele precisa de um update, porque a gente alterou. Então a gente dá um yes. Aí ele vai estar aqui embaixo, ó, e vai abrir a parte mecânica. Aqui em malha, a gente vai gerar a malha, uma malha genérica. Da mesma forma da última, não vou estar me atentando à malha. Percebam que aconteceu a mesma coisa aqui. Era de se esperar, mesmo modelo. Malha automática. Às vezes acontece diferente, mas é totalmente normal, pessoal. Aqui em temperatura inicial do nosso modelo. Eu vou manter os 22 graus. Vou adicionar agora a temperatura. Temperatura na parte de baixo. Vou aplicar 80 graus Celsius. Da mesma forma que a gente fez no último. Não vou alterar. Vou vir em convecção. Vocês vão selecionar novamente todas essas faces. Serão 21 faces no total. Seleciona tudo aí. Com o botão Ctrl pressionado. Clique em Apply. São 21 faces. Aplicado nas faces. Agora a gente vai definir a convecção. Nós vamos fazer da mesma forma. Vamos importar. Colocar a água aqui, dar um OK. Água a temperatura de 25 graus. OK? Agora que vem a diferença do regime permanente. Aqui em Análise Settings, a gente vai definir um tempo de estudo. Como é um regime transiente, ele não vai entrar em estado permanente. Logo, a gente precisa definir o quanto tempo nós vamos analisar nosso modelo. Então, aqui, onde está Step and Time, nós vamos colocar aí, por exemplo, 20 segundos. Dá um Enter. Aqui em cima a gente não vai mexer em nada. E aqui, para ele, onde está programa controlado, a gente vai colocar, controlado pelo programa, né? A gente vai colocar Off. A gente vai desligar o controle do programa, vai deixar tempo aqui. E aí, o tempo de cada tomada do modelo, a gente vai colocar 1 segundo. Por que isso aqui é muito importante? Muitas das vezes a gente faz cálculos teóricos do nosso modelo e a gente quer comparar com o numérico. Só que para a gente comparar com o numérico, nós precisamos ver se naquele tempo que nós calculamos, que determinado ponto vai ter determinada temperatura,
bate com o numérico e em que tempo o numérico chega naquela temperatura. Ou seja, nós precisamos saber o tempo que nós estamos analisando. Então, se a gente calculou lá 10 segundos, por exemplo, ele chegou na temperatura tal, num ponto determinado, nós precisamos ter esse ponto 10 segundos para ver que temperatura está no numérico. Então, eu preciso que o meu tempo pule de 1 em 1 segundo e me bote na tela nessa forma de tabela que vai aparecer aqui do canto direito. Então, definimos, a gente vem aqui em Solution, seleciona a temperatura como resposta e clica em Solve. Bom, aqui está a nossa temperatura e aqui do lado direito, percebo que nós temos uma tabela com o tempo aumentando de 1 em 1 segundo e nossa temperatura mínima e máxima do nosso modelo. Bom, então gerado essa tabela de temperatura por tempo, nós podemos aqui, igual eu fiz, atenuei as linhas. Você pode deixá-las visíveis, enfim, mesma coisa do último vídeo. Se vocês quiserem aumentar o tempo de análise, é só voltar aqui e aumentar para 30 segundos. Ou caso vocês queiram, por exemplo, vamos manter os 20 segundos e eu quero que ele tome de meio em meio segundo. Altera aqui para meio, deixa os 20 segundos e pede uma nova solução. Bom, clicou para resolver. Agora nós alteramos, estamos tomando os pontos de temperatura a cada meio segundo, num período de 20 segundos. A tabela vai aparecer aqui do lado, assim que eu clicar em temperatura. Então está aqui meus pontos de meio e meio segundo. Percebam que do vídeo anterior que eu fiz para essa mesma peça, não atingiu a mesma temperatura no ponto de cima. Isso se deve ao tempo de análise que a gente está fazendo. Então, se eu quero analisar até mais pontos do regime permanente, basta que eu aumente aqui o tempo, por exemplo, para 30 segundos, e peça a solução novamente. Pode ser que esses processos, pessoal, demorem um pouco no computador de vocês por causa do processador. O processador que eu estou usando, como eu já tinha dito, tem um alto poder de processamento. Percebam que agora aumentou a minha temperatura mínima, porque eu estou analisando agora em 30 segundos, tomando sempre de meio em meio. E aí, se vocês quiserem gerar um arquivo, uma forma mais escrita do que vocês fizeram na simulação de vocês, vocês vão vir aqui onde está a geometria e vão clicar aqui em Report Preview. E aqui ele vai gerar um relatório de tudo que vocês fizeram. Vai explicar cada geometria, unidade que você utilizou, volume da geometria, peso de acordo com o que você colocou aí, centroide, se vocês procurarem, tem tudo aqui, ó, centroide em X, em Y, em Z. Lá embaixo, se vocês descerem, vai ter essa mesma tabela que apareceu ali no canto, um gráfico da temperatura versus tempo. Então é daqui que vocês tiram esse resumo do que foi feito e com quais parâmetros foi feito a sua análise, beleza? Então por hoje é só. Qualquer dúvida deixa nos comentários ou manda um e-mail pra gente. Se tiver alguma ideia de novos vídeos, quiser que a gente faça alguma coisa específica, é só mandar que a gente está gravando. Beleza? Valeu!